aquela passagem de Jesus com os discípulos no meio da tempestade, confiar o barco da nossa vida. A nossa vida como um todo está atravessando um oceano e às vezes tem algumas turbulências, não é? Mas nós cremos que Deus é poderoso para nos fazer chegar a um porto seguro. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos sentar, queridos? Deus abençoe, em nome de Jesus. Hoje nós estamos compartilhando a palavra de Deus. Temos falado nesse mês de maio sobre o poder da fé. E hoje, especificamente, nós queremos trazer uma palavra aqui. Por que a fé enfraquece? Ou o que pode fazer a fé enfraquecer? Você já teve momentos da sua vida, não sei se está até agora, passando por um momento em que a fé não está forte, que a fé vacila, não é? Que o medo às vezes parece que é maior, a dúvida, às vezes aquela sensação de não acreditar em mais nada, desiludido. Há momentos que esse é o sentimento que predomina no nosso interior. Por que essas coisas acontecem? Eu vou te dar na palavra de Deus algumas características para você meditar. Nós vamos ler hoje o Salmo 73, a princípio o verso 1 e o verso 2. Salmo 73, verso 1 e o verso 2 diz o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Até aqui. Certamente Deus é bom para com Israel. Israel está falando do povo dele, é uma figura para aquelas pessoas que acreditam. Então, se você é uma pessoa que acredita em Deus, é a teu respeito que ele está falando. E ele está falando que Deus é bom para com o povo dele. Primeira coisa que tem que ser uma âncora da nossa fé: nunca imaginar que Deus é um Deus mau. Sempre nós precisamos entender que Deus é um Deus bom. E Deus é bom comigo. Deus é bom para comigo, para você que crê. Sempre Deus é bom. Sabia disso? Por que é importante fazer essa afirmação? Porque você vai ser muito tentado, em horas de dificuldades, pensar que Deus pode estar sendo mal com você. Deus não está cuidando de você direito. Esse sentimento é comum do homem, mas nós precisamos ter um alicerce na nossa fé. E o alicerce é o caráter de Deus. Quem Deus é? Quais são as características dele? Se você conhece Deus como Ele é, você não vai permitir que as circunstâncias, especialmente as desfavoráveis, mude a sua opinião a respeito de Deus. Consegue entender isso? Que esse é o problema. A fé acredita sempre que Deus é bom, mesmo que você esteja passando um mau momento, mesmo que algo ruim esteja acontecendo. Eu converso muito com as pessoas, não é? As pessoas procuram a gente num momento difícil, e especialmente essa é um debate, é um conflito. As pessoas chegam: bispo, Deus não gosta mais de mim. Eu estou sentindo que Deus não gosta de mim, né? Ou eu fiz alguma coisa errada, eu acho que Deus está me punindo. Queridos, isso foge do caráter de Deus, porque Deus é bom e Deus é bom comigo. Diga comigo: Deus é bom e Deus é bom comigo.
Deus é bom comigo. Sim, bispo, eu sei que Deus é bom, mas às vezes tem uma hora que Ele pode ficar chateado, aborrecido comigo. Tem uma coisa que nós falamos na igreja, né? Que Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Tem um filme que ficou famoso usando essa frase, né? Ensinando para as pessoas a fazer essa declaração, que Deus é bom em todo tempo. Não, mas não pode ser, quando eu estou passando luta, problema, aconteceu uma situação, não é possível, estou doente, faltou o dinheiro, tive um imprevisto, aconteceu a tragédia. Deus não pode ser bom, tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo. E aí que nós vamos entender, queridos, nós precisamos separar quem Deus é daquilo que pode acontecer no mundo, nessa vida. Porque Deus é bom em todo tempo, Ele não muda jamais. Essa é uma característica que leva a gente a confiar em Deus. Que Deus não é aquela pessoa que tem é instável no humor dele. Conhece pessoas que são instáveis no humor? Uma hora tá bom, você chega, conversa, aquela alegria, mas de repente você chega uma outra hora e está bravo, e você se assusta dele falando contigo. Então, esse Deus é assim que oscila. Não, Deus é bom em todo o tempo. Saiba disso. Deixa a sua fé ser alimentada com essa verdade da palavra de Deus. Para que quando você tiver com problema, porque se você já tiver com problema e ainda pensar que Deus está sendo mal contigo, aí você está perdido. Porque a quem você vai recorrer? Você chegou no topo. Se Deus estiver com problema com você, então você está realmente perdido, porque não há a quem recorrer. Mas aí é que está, quando nós estivermos com muitas lutas, muitos problemas, muitos conflitos, tristezas, angústias nesta vida, nós temos alguém a recorrer, e esse Deus é sempre bom, amoroso, misericordioso, tem paciência conosco, não é verdade? Isso é importante. Agora, por que a fé às vezes enfraquece? Ou o que enfraquece a fé? Verso 2. O que ele diz? Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por que isso? Verso 3. Porque eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Olha só, vamos aprender com a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo ir colocando, sabe, você está construindo uma casa. Você não está construindo em cima da areia, em cima da onda, do mar, não. Você está construindo na rocha. A rocha é a palavra de Deus, certo? Então por que a fé enfraquece? Esse homem aqui está dizendo que ele, o homem da Bíblia, hein? Ele quase tropeçou. Tropeçou aonde? Tropeçou na fé. Ele quase tropeçou. É um homem que escreveu porções da Bíblia. Nossa, meu Deus, mas se um homem da Bíblia quase tropeçou, o que será de nós? Mas é aí que está, Deus deixou exemplos para nos ensinar, para nos ajudar a ter um comportamento diferente, não é verdade? E qual foi o problema que o levou a tropeçar? É o que está no verso 3, é quando ele teve inveja dos arrogantes e olhou para a prosperidade dos ímpios. O que significa isso? Significa que nós muitas vezes podemos ter a nossa fé enfraquecida quando nós olhamos para o lado, quando nós tiramos os nossos olhos de Deus. O que esse homem está dizendo? Ele começou a olhar para a vida dele e estava tendo lutas, dificuldades, mas ele se achava esforçado, bondoso, não maltratava ninguém, procurava ajudar quem necessitava. Quer dizer, uma pessoa relativamente, nos padrões aceitáveis, virtuoso,
uma pessoa decente. Mas aí, apesar dele ter essas qualidades e essas virtudes, ele começou a ter problemas, começou a enfrentar lutas, como de vez em quando a gente enfrenta, às vezes, como eu disse, uma enfermidade, alguém é demitido do trabalho, às vezes o outro bate o carro, não sei o que, brigou com o namorado, o casal, o filho está discutindo com o pai, alguém começou num caminho errado, casamento, aquele tormento, né? E aí, aquilo de uma maneira prolongada, não só num momento, mas se isso começa a durar por um tempo, perdurar, aí essa pessoa começa a olhar para o lado e às vezes ele vê algumas pessoas tortas da vida, sabe, com a vida toda errada, com a vida toda complicada, cometendo injustiças, uma vida cheia de mentiras, uma vida cheia de falsidade, e a gente olha para aquela pessoa, parece que ela está bem, sorridente, está prosperando, está crescendo. Aí gera no coração daquela pessoa do primeiro: meu Deus, eu não estou entendendo, eu que eu faço tudo para te servir, faço tudo para te agradar, procuro fazer o que é certo, estou cheio de problemas, estou cheio de crises, estou cheio, né? E aquela pessoa lá, Senhor, tudo errado, e parece que ela está melhor do que eu, está compensando servir a Deus. Quem já passou por essa situação alguma vez na vida? Já passou? Já teve essa tentação? Meu Deus, não pode, né? Será que o diabo está sendo melhor do que Deus? Mais ou menos comparando assim, né? Olhando a pessoa com a vida toda bagunçada, com a vida toda errada, toda torta, ofende todo mundo, machuca, pisa na cabeça dos outros, humilha, agride, isso e aquilo, tal. Meu Deus, um padrão que eu não gostaria de ter, que eu não acho que é correto. Mas ao passo, apesar disso, parece que ela está tudo bem, ela está crescendo, está prosperando, está feliz, está em paz, está em harmonia. E eu que estou te servindo, o que começa a acontecer? Começa a entrar uma dúvida, começa a entrar um grilo, né? Começa a gerar uma insegurança, certo? Começa a gerar uma espécie de um ciúme. É o que ele diz aí no verso 3: eu tive inveja dos arrogantes. Como é que você pode ter inveja do arrogante? Já pensou? Alguém já foi arrogante com você? É algo desagradável, né? Detestável. Alguém que te humilhou, te colocou, jogou para baixo, desprezou você, né? Pegou em algum ponto aí, num momento ruim seu talvez, e descascou para cima de você. Puxa, que pessoa arrogante, desagradável isso, né? Como é que uma pessoa pode ser assim? Precisava de ser um pouquinho mais humilde, né? Mas o salmista, ele começou a olhar para essa pessoa: eu tive inveja do arrogante. Por quê? Porque apesar de ele estar fazendo coisa errada, parece que a vida dele, as coisas estão dando certo. Então, e é o que eu quero, ponto central que eu quero mostrar para você hoje. Para quem você tem olhado? A fé começa a enfraquecer quando nós olhamos para a direção errada. A fé começa a enfraquecer. Tem a clássica, nós estávamos cantando a música aí, Tu és o dono do meu barco. Naquela mesma passagem, os discípulos na tempestade, Pedro, quando viu Jesus, falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Ou seja, andar sobre as águas e chegar até onde o Senhor está. E Jesus falou: vem. E ele desceu do barco, pasmem, desceu do barco, começou a dar passos em cima da água, como Jesus, ele estava andando. Mas aí a Bíblia diz que ele começou a reparar na fúria do vento, que a tempestade estava grande naquela hora. E aí ele tirou os olhos de Jesus, e porque ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. É exatamente isso que nós estamos falando. Então ele tirou os olhos
da direção certa. Quando nós tiramos o nosso olhar da direção correta, não é? Então o inimigo começa a trabalhar no nosso coração, semeando dúvida, semeando medo, semeando insegurança e levando a gente a fazer certas conclusões, como no verso 13 nós vemos que o salmista falou. Verso 13 e 14: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha só a conclusão que o salmista aqui chegou, né? Por que eu estou servindo a Deus? Eu estou me guardando, eu estou me mantendo puro, eu estou rejeitando as propostas indevidas, não estou manchando com a impureza, não estou me envolvendo com nada errado. Mas sabe uma coisa? Eu acho que isso não está adiantando nada, está sendo inútil me manter, né, puro, me manter inocente. Ele está concluindo que não está valendo a pena. Olha só como é que a mentalidade da gente vai sendo corroída, o pensamento nosso, nossas emoções vão sendo atacadas. Tudo por quê? Porque ele olhou para onde não devia, olhou para o modelo, para o padrão, assim como Pedro olhou para a tempestade, olhou para o problema, olhou para a crise, olhou para o modelo errado. E aí o que acontece? Ele começa a cair, não é verdade? Ele começa a dar brecha para esse modelo errado dominar o seu coração. Agora, no verso 16 e 17, acompanha que, graças a Deus, ele corrigiu esse erro. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, né? Porque esse é tipo de coisa que às vezes a gente não entende. O próprio salmista está falando: eu não consigo explicar isso. Tem muita coisa na vida, queridos, que nós não vamos ter como explicar, sabia? E um dos problemas nossos é querer explicar todas as coisas. O que você conseguir explicar, ótimo. O que não, você tem que aprender a confiar em Deus. Senão, aquilo se torna um peso, uma angústia. Aquilo se torna... E aí no verso 17, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Olha que coisa maravilhosa. Até ele estava com o coração azedo, ele estava com o coração daquela pessoa ofendida, daquela pessoa decepcionada, daquela pessoa amargurada com Deus, com a vida de um servo de Deus. Não está valendo a pena, mas mesmo assim ele buscou a presença de Deus. Graças por isso, né? Ele teve um ímpeto e foi buscar a presença de Deus. E buscar a presença de Deus é você vir na igreja, ou é você entrar no seu quarto, dobrar seus joelhos, ou você ligar sua internet para ouvir uma mensagem, seu celular para ouvir um louvor e procurar se entregar, como eu falei no início da oração, algo voluntário, que você se abre. Então ele estava ficando fechado, mas teve um momento que ele falou: eu vou me abrir na presença de Deus. É isso que é entrar na presença de Deus. Porque não adianta a gente entrar na presença de Deus e a presença de Deus não entrar em nós. Então às vezes você pode ir orar, ou pode ir na igreja, ou pode abrir a sua Bíblia, mas não há aquela conexão, aí nada não acontece. E a pessoa pode julgar assim: ah não, eu tentei, eu busquei a Deus e nada aconteceu. Mas por quê? Porque não houve aquela conexão. Você tem que entrar na presença de Deus e permitir a presença de Deus entrar nos seus pensamentos, na sua vontade, nas suas emoções. Quando isso acontece, aí coisas maravilhosas começam a acontecer na vida dessa pessoa. Porque aí a pessoa pode experimentar a paz, pode recuperar a alegria, né? Pode
ter um nível de fé renovado, pode sentir a confiança e o amparo que só a presença de Deus pode dar e proporcionar. E isso não porque as circunstâncias estão boas, porque quando as circunstâncias estão boas, querido, todo mundo crê em Deus. Todo mundo crê em Deus quando está tudo bem, todo mundo fala, não, Deus está comigo, eu estou com Deus, tal. Mas a dúvida vem quando às vezes a dificuldade aparece. E é nessa hora que a sua intimidade, que você tem cultivado no dia a dia, vai mostrar o resultado dela. O resultado da sua oração, do seu devocional, do seu entrar na presença de Deus e deixar a presença de Deus entrar em você, você vai ver o resultado disso, dos momentos diários que você dobra os joelhos e às vezes chora na presença de Deus. Chora porque de alegria, de emoção da presença dele, da paz, de sentir a grandeza dele, quão maravilhoso ele é. Você sente aquilo que falamos no início, que esse Deus é bom, não é verdade? E aí então, realmente nós experimentamos as coisas boas. Vamos esperar, coisas de Deus vão começar a acontecer nas nossas vidas. Amém? Esse é o caminho. E é interessante isso, queridos, porque quando Jesus, no Evangelho de Mateus, ele fala sobre, capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças, lá nas bem-aventuranças ele fala, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados caluniados. Como é que alguém pode dizer que essa pessoa é bem-aventurada se ela está chorando, se ela está tendo fome, se ela está tendo sede de justiça, quer dizer que ela está sendo injustiçada, se ela está sendo perseguida ou caluniada? Como é que alguém pode ser bem-aventurado, feliz? Na verdade é porque essa pessoa acredita que até mesmo essas circunstâncias desfavoráveis Deus pode usar para o nosso crescimento, para nos atrair para mais perto dele, para nos ensinar a dependermos mais dele, amém? Até porque quando às vezes está tudo muito folgado, às vezes a pessoa relaxa também. Então tem situações que Deus usa. Ele não cria o mal, não é? Não é ele que gera a maldade, mas a maldade está no mundo. Ele pode, assim como o leme do barco, girar para um lado e para o outro, para te conduzir para algo bom. Não é? E é isso que você não pode perder a sua confiança. Não deixe a sua fé enfraquecer, porque coisas ruins estão acontecendo na sua vida. Lembre-se sempre que Deus é bom e que Ele pode conduzir você usando essas situações desfavoráveis para o crescimento e fortalecimento da sua fé. E para isso, você precisa, como nós dissemos lá no Salmo 73, verso 13, entrar na presença de Deus. Nunca deixe de entrar na presença de Deus, porque quando nós entramos na presença de Deus, é que o nosso coração se quebranta. Fora da presença de Deus, o nosso coração endurece, se torna insensível, perde a noção do quanto nós somos necessitados dele, o quanto nós precisamos dele. O salmista estava com o coração dele ficando todo deturpado, todo embrutecido. Ele estava, porque ele começou a olhar para o lado errado. Mas aí ele entrou na presença de Deus, o coração quebrantou, falou: oh, Deus, me perdoa, eu estou fazendo mau juízo de ti, eu estou chegando a conclusões equivocadas, que não vale a pena te servir, andar na tua presença, abrir mão disso ou daquilo por tua causa. Eu estava chegando, mas é por quê? Porque eu estava olhando para o lado errado, estava olhando para uma direção que não era o que o Senhor tinha para mim. Mas se eu olhar para Deus, e se eu entrar na presença de Deus, meu coração não vai endurecer, nem se tornar insensível, nem enfraquecer na fé. Ao contrário, eu vou ser fortalecido
renovado, e Deus vai me conduzir, mesmo em meio às adversidades, a chegar a uma vitória, a experimentar o crescimento e o cumprimento da bênção da promessa dele. Quem pode dizer amém? Vamos orar? Fica de pé, fala com Deus nesse momento. Eu gostaria que você tirasse essa lição hoje, que você meditasse, porque o que nós estamos falando acontece muitas vezes na vida da gente. Como é que está o seu coração? Será que o seu coração, você já percebeu ele se revoltando contra Deus? Ou do outro lado, não é revolta, mas é uma indiferença. Não importar. Por que isso acontece? Estou olhando para o lado errado, olhando para onde não deveria olhar. Mas se eu entrar na presença de Deus, e por que eu vou entrar? Porque eu sei que Deus é bom. Guarde essa frase para te livrar de uma tentação. Se você vier a passar um momento ruim e tiver a tendência de desenvolver dentro de você um sentimento de que Deus não é tudo isso, que Deus não é bom, ou até que Ele está sendo injusto com você, guarde essa frase, proclame essa frase, rejeitando esse sentimento. Deus é bom comigo. Deus é bom em todo o tempo. Eu jamais vou aceitar um pensamento que se desenvolva na minha mente, até por alguma dor que eu estou passando, que Deus é mau, injusto ou não gosta de mim. Eu rejeito isso, declarando firmemente: Deus é bom comigo, Deus é bom em todo o tempo. Amém? Espírito Santo de Deus, nós entramos na Tua presença esta noite, para que o Senhor nos dê um coração quebrantado, Senhor, e nos livremos de todas as conclusões equivocadas, distorcidas, que como o salmista, nós também podemos chegar a elas, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, põe a mão no seu coração, fecha teus olhos. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado neste lugar. A presença dEle, invisível. Mas se você deseja entrar na presença de Deus e permitir que a presença dEle entre em você, vai te tocar profundamente e realizar obras poderosas, quebrando cadeias, quebrando enganos, ilusões, todas as amarras, tudo aquilo que pode estar impedindo você de experimentar o melhor de Deus. Fala para Ele: Senhor, eu entro na Tua presença. Muda, Senhor, as minhas opiniões. Transforma, Senhor Deus, as minhas ideias equivocadas, sentimentos distorcidos. Espírito Santo, eu te dou acesso, eu te dou liberdade. Entra no meu coração, Tu tens a chave da minha vida para realizar em mim, Senhor, as grandes obras, as coisas maravilhosas que só o Senhor pode realizar. Diga comigo, levanta a sua mão e diga: Senhor Jesus, eu entro na Tua presença e desejo que a Tua presença entre no meu coração. Quebranta a minha vida, Senhor, e me conduz pelo caminho perfeito e vitorioso que só o Senhor pode me conceder. Em nome de Jesus. Amém? Sua fé assim não vai enfraquecer. Sua fé irá se fortalecer, se renovar. E será muito bom que isso aconteça, porque vai ser a fé que vai te tirar muitas vezes de situações que você está se sentindo num buraco, numa crise, não é? E Deus vai te tirar do meio daquela tempestade por meio dessa fé. Em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Deus abençoe você. Vamos consagrar agora os dízimos, as ofertas. Se você deseja contribuir, levanta a sua mão e nós vamos levar o envelope para você. Todos que estão em casa também podem contribuir através da transferência. Usa o seu Pix, que é o 2799-225 2270, 0270, 2799-225-0270. E vamos orar também agradecendo por todos que já fizeram este mês por transferência, depósito bancário. Coloque as suas finanças diante do Senhor agora, apresenta a Ele seu trabalho, consagra ao Senhor seus projetos, sua empresa, seu emprego, situações que você está precisando desvencilhar, resolver, acertar. Fala com Deus, coloca diante da presença dEle. Pai, nós neste momento reconhecemos que Tu és o Deus da provisão, do sustento, do suprimento. Obrigado pelo nosso trabalho, obrigado, ó Deus, pelos projetos que estamos envolvidos. Pedimos a bênção do Senhor. Pedimos que a mão do Senhor nos livre, nos guarde e nos conduza por um caminho de crescimento e prosperidade. Abre as portas para aqueles que estão com elas fechadas, Senhor. Dá emprego ao que não tem, Senhor. Senhor, faz prosperar estes homens e mulheres de negócios, Senhor. Que os negócios sejam fechados, que os faturamentos, Senhor Deus, cresçam, meu Pai. Que eles vejam a mão do Senhor fazendo a diferença. Recebe nossas ofertas, recebe nossos dízimos e parceiros de Deus. Senhor, que trazemos ao Teu altar com amor, com alegria e com fé, em nome de Jesus. Amém? Alguém que deseja entregar, só levantar a mão, os irmãos vão até você. Aleluia! Que bênção! E eu quero aproveitar, amanhã nós teremos as nossas células, não fique de fora, participe. E vai ser um momento especial. E convidar todos, porque as mulheres terão um chá de mulheres no sábado às 16 horas. Então todas as mulheres estão convidadas, que estão aqui, que estão em casa. Venha e traga uma amiga, alguém da sua família, uma vizinha, colega, tá? Vai ser às 16 horas. E às 19 horas nós continuaremos, não apenas com as mulheres, mas com toda a igreja, todos os irmãos, para termos uma grande comunhão, momento aqui de festa, momento de alegria, de comer coisas gostosas. E vai ser sem nenhum custo, apenas nós queremos que você venha para aproveitar o seu sábado conosco. Às 16 horas as mulheres e às 19 todos, inclusive as crianças, poderão vir. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças por esta noite, pela Tua palavra, pela Tua presença, que ela continue, Senhor, repercutindo no nosso meditar diário. Que o Senhor nos conduza pela Tua palavra nos Teus caminhos maravilhosos. Leva-nos a Tua bênção, abençoa todas as famílias em casa, todos que nos assistem online e aqueles que estão aqui presentes, Senhor, que eles vejam a Tua presença forte e os ensine a crescer e se fortalecer nessa fé, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Ótima semana.